Estamos aqui hoje para o terceiro e último vídeo dessa tríade, desses 3 vídeos especiais de análise dos ensaios técnicos de luz e som de 2025. Não sei se é felizmente ou infelizmente. Vocês podem estar notando que a gente está gravando num fundo branco, meio sujinho, é porque nós não estamos em Sapucaí. Nós estamos em casa, porque nós não conseguimos gravar esse vídeo quando terminou os ensaios ontem. E qual foi o motivo? Então, o motivo em si, a gente não sabe, Exatamente. né? Pode ter uma Mas... dedução. Oi? Pode ter uma dedução, mas nada. É uma dedução porque a gente, no horário que acabou, né, os desfiles, quando a vereadora passou, foi aí por volta já das 3h30, tá? A gente tentou começar a fazer a gravação, tanto que teve uma hora que a gente até ia andando e gravando, porque logo atrás da gente vinham os seguranças empurrando, né, e pedindo pra galera sair da avenida. Então, infelizmente, a gente não conseguiu trazer a análise de lá da Sapucaí, mas obviamente a gente não vai deixar de fazer as análises. Exatamente. O ponto foi que eles fizeram um cordão de segurança, eles deram as mãos e começaram a tirar o pessoal que tinha acabado de fazer o famoso arrastão, né? Que no final de qualquer desfile, o público desce das arquibancadas e vai seguindo a escola. Ontem meio que não rolou muito isso, porque eles não deixaram, então eles meio que foram levando a galera embora, meio que jogando o pessoal para fora. A gente pode começar até essa nossa análise citando esse ponto, porque eu acredito, pessoalmente, que essa expulsão por parte dos seguranças tem muito a ver com a hora que o desfile, com que os desfiles acabaram, né? Que é Viradouro. Né? A Viradouro. Então, a gente teve aí como primeiro desfile a nossa lavagem, né? Desfile na passada, né? Pra quem não sabe o que é lavagem, não é nada de água, calma, mas é mais uma lavagem espiritual, uma abertura de caminhos para as escolas que ali vão passar, né? Tirar mais energia do local, qualquer coisa que ali tenha que não seja energia negativa, é importante essa troca, né, para uma energia positiva e que ali todas as escolas possam passar e que nada aconteça de errado com nenhuma escola. Exatamente. E ontem, no domingo, né, quando aconteceu a lavagem, ela estava comemorando 15 anos de existência. Então é um ritual, a gente pode falar essa palavra, né? É um ritual que reúne todas as religiões do Rio de Janeiro. Então você tinha lá um bandista, candomblessista, o pessoal da Igreja Católica, até um pastor evangélico, que me foi particularmente uma surpresa, apareceu por lá. Foi uma coisa bem interessante, né? Sempre respeitando o espaço, que é um espaço do povo negro, é um espaço da Umbanda, do Candomblé, para ser demonstrado a cultura afro-brasileira. Para mim, foi um dos pontos altos do dia, né? Não é à toa que ele, o pastor, né, em si, quando a fala dele foi uma das pessoas que mais foi aplaudida. Exatamente. A Sapucaí foi abaixo quando o pastor evangélico falou coisas que muitos pastores deveriam estar falando, e ele teve coragem de falar isso para um público aí que no horário tinha aí umas 30 mil pessoas, acredita? Não estava tão lotada assim, né? Mas tinha bastante gente. E um ponto que a gente pode até falar da lavagem, que tirando a questão toda da importância social dela, religiosa, é infelizmente mais um atraso enorme por parte da organização, né? Então, um desespero que a gente tem que tocar aqui nesse vídeo. Exatamente. E isso até corroborou com o atraso final de todos os ensaios das escolas, né? Por quê? Era para estar iniciando a lavagem 6. 6 da tarde, 6 da noite. O portão abriu 5, 4... mais ou menos isso. Uns lugares falaram que ia abrir às 4, outros falaram que ia abrir às 5. Por volta disso. Enfim. Era para estar começando às 6. Eles começaram a lavagem por volta das 6h40. Começou a ter alguma movimentação, pelo que nós vimos, né? 6h40, 6h30, mas a lavagem em si, com a passada da galera, foi 6h50, 7 horas. E tanto que não é à toa que a primeira escola do dia, que seria a Salgueiro, já deveria estar entrando 7 horas da noite. Então a gente teve um problema de horário que foi meio que um efeito cascata, né? Uma coisa meio dominó, que você atrasa um pouquinho aqui, aí você atrasa um pouquinho aqui. Aí. No final de tudo, o que era para acabar 2 da manhã no máximo, estourando, acabou 3h30. E ainda os imprevistos que aconteceram no dia, que a gente não vai falar agora, fica até o final. A gente teve muitas coisas para falar, esse deve ser um vídeo que a gente vai mais falar, né? Até porque vocês gostaram do nosso último vídeo, daí foi bem legal. A gente gastou um tempo maior para falar.
Então, já escreve aqui nos comentários se você prefere um vídeo longo sobre análise ou um vídeo mais curto, sua opinião. A voz do povo é a voz de Deus, eu acho que é bom deixar isso pra você. Então não deixa de comentar aqui embaixo. E até obrigado pelos comentários que vocês colocaram lá. Afinal de contas, eu pensei que ia acontecer ali um comentário ou outro de não sei o que, tá falando besteira. Mas não, o pessoal que comentou bem, inclusive implementar em alguns conteúdos que a gente já falaram. Sim. Então a gente adorou os comentários. Muito obrigado. Então agora vamos partir aqui, falamos da lavagem, falamos do horário, vamos voltar nesse tópico do horário porque é uma coisa bem complicada, mas vamos continuar então. Primeira escola da noite, chegando com 1 hora de atraso nas costas, foi Salgueiro. Salgueiro. A Salgueiro, ela... Eu principalmente, assim, né, individualmente, eu gostei da Salgueiro. Acho que faltou ali uma coisa ou outra, né? A Salgueiro, o samba chegou muito na plateia. A comunidade que estava lá viu, né? Não sei se você estava lá, mas toda a galera cantava ali junto com a Salgueiro. Mas eu também notei que esse canto, ele foi sumindo, tá? Isso eu percebi depois de um tempo, mas foi sumindo o canto da plateia, isso eu percebi. Um ponto principal é que, independentemente de qual escola venha antes ou venha depois, quando a Salgueiro ou o Salgueiro, tem gente que fala das duas formas, eu fico meio confuso de como falar, vou falar a Salgueiro. Quando a Salgueiro ela entra na avenida, você sente a energia do local mudando, porque a gente não tá falando de uma escola de samba qualquer, não é uma escola de samba aleatória, é a Salgueiro, dona, inclusive, do samba enredo mais famoso, acredito eu, das histórias de todos os carnavais, que é o Peguei o Ita no Norte. Minha primeira crítica aqui vai para, inclusive, o Esquenta. Um Esquenta poderosíssimo que não foi bem aproveitado, na minha opinião. Vocês podem ver pelas nossas gravações até aqui que o samba mais famoso da Salgueiro foi cortado menos da metade. O público teve que continuar cantando o Explode Coração porque o intérprete cortou o samba no meio. Aí eu fico na dúvida e jogo isso pra você que estava lá ou que estava analisando por outros meios. O samba realmente foi cortado ou foi algum problema do som? Porque o público continuou cantando o Explode Coração depois disso. Sim. Isso realmente me incomodou ao ponto da gente falar isso internamente. Porque se é considerado o samba enredo mais famoso da história dos carnavais por muitas pessoas, não só eu que estou falando isso, ele deveria ter um espaço maior. Porque não tinha um setor que não cantou o Explode Coração. Era criança, era velho, era todo mundo cantando, porque é um samba que une gerações e que foi muito mal aproveitado pela Salgueiro nesse ensaio técnico. Exatamente. E esse samba, obviamente, pra quem não sabe, foi no Esquenta, tá? Eles sempre cantam, as escolas cantam esse samba delas alguns mais antigos, outro do ano passado, em que ela desfilou, tá? Mas também já adentrando ali na escola, podemos já começar a falar sobre até a comissão de frente. Sim. Certo? A comissão de frente, ela veio com a mesma apresentação, tá? Eu em si não tive uma surpresa quanto a Salgueiro. Até quando eu tive lá na Vila Isabel, que a gente falou da escola, da Salgueiro não me impressionou tanto. Eles vieram com a mesma comissão e até o jogo de luzes não ficou bem elaborado. Então acho que manteu. Não é que a comissão de frente deles está feia, nada disso. Ela continua bonita, sim, mas não teve uma surpresa, não teve algo diferente do ensaio passado. Na minha opinião, eu acho que a Salgueiro tem pecado um pouco também no uso das luzes. Porque, assim, no nosso setor foi muito bem. Mas depois que você termina, nós estamos aqui quase 24 horas depois dos ensaios, ou mais de 24 horas depois, você vê que em alguns outros setores a coisa foi um pouco complicada. Pessoas que deveriam estar no FOP de luz, né, que é aquele luz branca, não estavam, então causou um certo estranhamento. Uma coisa também que me deixou um pouco assim pensativo é uma confusão no contexto dessa comissão de frente. Eu não consegui traçar na minha mente o que tem a ver aqueles, entre aspas, demôniozinhos, diabinhos com o Lampião, sabe? Eu não entendi muito bem. Então, assim, eu fiquei nessa dúvida, mas eu acredito também que isso não vá vir no desfile, não vai ser essa a comissão de frente, óbvio. Mas me deixou um pouco confuso, não vou mentir. Outra coisa também é que no nosso setor, pelo menos, está gravado, um daqueles lugares que sairia a faísca não saiu, falhou na nossa frente. Isso é uma confusão, né? Porque desde o primeiro ensaio técnico, né,
também não aconteceu as faíscas de uma daquelas garrafas, né? Não E sei, isso a gente ficou pensando, foi um erro de construção ou um erro ali que aconteceu no momento, ou realmente elas não soltam faísca? A gente não sabe, mas se deveriam soltar, então foi um grande problema, tá? E então, você até falou das luzes, e isso também acho interessante, porque realmente a Salgueiro ela não usou muito as luzes cênicas, senão somente ali um pouco na questão da bateria quando estava no meio da avenida. Isso ali ela utilizou um pouco das luzes, mas logo em seguida, ao passar da bateria, ela não utilizou mais, tá? Ela deu uma parada. Eu não sei se isso é um ponto positivo ou um ponto negativo. Eu acho que essa questão de luz, a gente pode até fazer um vídeo depois sobre, expressando nossa opinião sobre isso, né, mostrando algumas coisas e tal, mas brevemente, tá? Eu vou dizer a minha opinião particular sobre as luzes. De um modo geral, as escolas elas souberam utilizar as luzes, mas algumas outras escolas colocaram luzes em momentos inoportunos. Sim. Ou estilos de luzes muito escuras, como por exemplo o vermelho da Salgueiro e a azul. O azul e o vermelho são cores que quando você vê em luz LED, elas são muito escuras. Tanto que o azul do LED dá um efeito neon, meio que uma luz negra. Pode ser bonito para quem tá ao vivo, mas para quem vê pela gravação é complicado. E a Salgueiro, você pode ver até na nossa gravação, né, no nosso canal, quanto em outros canais, ela em alguns momentos que usou a luz cênica, principalmente na comissão de frente, deixou uma coisa muito apague tudo que for de apagar. Porque a galera não via. Literalmente não via. Então, assim, quando você não vê uma coisa, fica complicado você opinar sobre ela. Sim. E sobre a bateria, esse gap que a gente já falou no último vídeo, né? Essa questão de segurar a atenção da plateia, que foi, na minha opinião, a Mangueira que começou a fazer isso, soltaram fogos, já não é fogos especificamente, foram algumas faíscas. Eu achei incrível. Salgueiro fez praticamente a mesma coisa que a Mangueira fez e outras escolas fizeram também. Nós tivemos a Grande Rio fazendo e a Vila Isabel fazendo, a Beija-Flor, se não me engano, também fez. Então, assim, a Mangueira lançou uma coisa aí, um modus operandi para o ensaio, que é utilizar aqueles foguetinhos assim que explode e tal, não é fogos de artifício, tá, gente? Pelo amor de Deus. É uma coisa bonita, mas que ninguém tinha feito antes da Mangueira. Pelo menos eu nunca tinha visto. Isso verdade. Eu digo da Mangueira no primeiro ensaio técnico, né? Sem som e luz. Primeira parte. Isso, primeira parte. Então, assim, justamente nesse ponto, eu acredito que foi o auge da Salgueiro. Mas aí vem um ponto do problema que nós falamos lá no começo. Depois disso, a bateria passou, o samba desceu. Mas ele não desceu pouco. Ele desceu assim, ó, direto. Pelo menos pra mim. Isso é um problema. Isso é um problema porque se você sobe a galera, a tendência é sempre de você subir muito, quando cair, vai cair muito. Exatamente. Então, se você subir, você tem que fazer o possível para ou manter no mesmo nível ou minimizar ali no meio, sabe? E se não há mais esses gaps ou algo do tipo, a galera vai cair total, né? Às vezes não é nem por uma questão de que não estão gostando mais, é sim uma questão que só não estão cantando mais e estão vendo ali o que a escola mais tem para trazer, sabe? Então você só fica ali olhando e não canta mais e não se interage muito mais com a escola. Ainda um pouco na Salgueira, pra gente poder encerrar, acredito eu, da noite, as fantasias da Salgueira, as fantasias não, as roupas, né, que não teve fantasia, mas as roupas, cara, o jeito que eles usaram as cores eu gostei, tá? As fantasias dos mestres de salas, as musas e tal, me encantaram, eu achei legal. E o uso da cor da escola de modo geral, né, o vermelho e branco, que casa com o seu Zé, que é o enredo, né, faz parte do enredo, foi uma sacada de gênio. Só que, pra mim, falta alguma coisa ainda. Eu não sei dizer exatamente ainda, eu acho que eu precisaria rever, né, a gravação do desfile da Salgueiro para saber o que é, mas no meu individual, alguma coisa ainda me falta na Salgueiro ainda. Eu não sei dizer o que é ainda, mas me falta. O que a gente estava até falando, né, a gente acredita que muitas das escolas que estão vindo aí agora, a gente não precisa se preocupar tanto se elas vão empolgar na avenida no dia do desfile oficial, porque eu acho que todas vão empolgar a galera, tá? Porque, afinal de contas, não traz ali os seus carros, não traz tudo que eles tudo que eles elaboraram, né? Então, acho que não é motivo de se preocupar, é motivo da gente só aguardar ansioso,
pelo grande dia, que eu acho que vai vir. E algo também muito interessante que eu notei até nas alas é que num determinado momento do samba, a Salgueiro, ela determinou ali com todas as alas dela um certo movimento com seus braços, né? Eu realmente agora não lembro qual era o momento do samba, mas era o momento que todas as alas ficavam balançando suas mãos de um lado pro outro. Eu achei isso muito interessante. E isso não é feito quando você está presencialmente. Acredito eu que a nossa gravação tenha pego em algum momento, mas quando você está presencialmente na Sapucaí, isso causa um efeito muito maneiro, porque você olha para o setor, você vira a cabeça, assim, você vê aquele mar de gente, vermelho e branco, fazendo o movimento. Então, assim, é uma coisa simples que consegue levantar a atenção do público de novo para a galera. Que foi justamente isso, como eu estava falando agora há pouco, esse balançar das mãos, que são coisas simples que as escolas começaram a fazer nos ensaios. Como é o nosso primeiro ensaio técnico com luz e som visto da Sapucaí, nós nunca tivemos ido antes, então assim, a gente não tem um parâmetro para comparar anteriormente, né? Eu acho que tá virando competição. E isso é um recurso gratuito que pode ser usado para dar um bom destaque para a escola. Isso é interessante, competição, né? Será que nos diretores se cria um sentimento de competição de quem vai ser o melhor ali? Porque nos ensaios técnicos não é nada avaliado, né? Não tem nota para isso e aquilo. Mas eu acho que vale mais... O valor é no ego da escola para ela chegar grandona. Sim, sim. Do que... Talvez seja até para levantar a galera desde o ensaio técnico e criar aquele sentimento de caraca, vai vir algo aí. Possivelmente entendeu? Algo disso. Porque realmente, gente, olha só, são coisas simples, mas que faz toda a diferença. Foi o que acabou de falar e a gente falou isso na segunda análise técnica. São coisas simples que faz diferença, como fogos, seja uma banner enorme pelas alas. Seja bandeira, seja os balões indo para cima, seja uma luz cênica ali com um jogo de luzes. São coisas que, entenda algo como simples, como não dá muito trabalho você comprar um fogos e estar na avenida. Não é tão caro quanto fazer um carro, fazer uma alegoria específica, uma fantasia, né? Não dá muito trabalho. Dá muito trabalho, na verdade, a questão do balão, né? De você, provavelmente, eu não sei se você teria que encher. Eu não sei como a galera encheu aqueles balões, né? Como na Vila Isabel, que eles soltaram. Mas não eu te digo mais assim, é uma questão de não gastar tanto quanto. Exatamente. Isso. Mas que faz totalmente diferente na avenida. A gente pode, inclusive, focar, porque nesse dia, né, no domingo, as escolas usaram bastante desses recursos mais baratos para chamar a atenção, né? A gente pode seguir agora, ou tem alguma coisa a complementar na Salgueiro? Vamos agora para a próxima escola. Imperatriz. E a gente pulou a Grande Rio por um motivo muito específico, né? Vamos deixar aqui claro para a galerinha. Fala para eles aí o motivo. Então, para quem ainda não sabe, eu, Henrique e seu Senna aqui do meu lado, a gente desfila pela Grande Rio na ala do Leque. Inclusive, vocês podem até ver a gente lá, vamos estar lá, sambando e tudo. Não leva a gente desfilar pela Grande Rio como uma questão de clubismo, tá? Sim. Porque a gente tenta manter aqui a máxima imparcialidade possível para vocês, tá bom? Mas a gente acha meio injusto acabar falando muito sobre a Grande Rio, sendo que nós não estávamos de fora vendo como a plateia interagia direito com o samba, ou vendo a escola naquela visão grande angular, né, do olhar, e ver como ela está passando. Então a gente achou meio injusto dar o nosso veredito total sobre ela, mas vamos falar algumas coisinhas sobre ela sim, tá? Até porque nós somos 3, para quem não sabe, e o nosso terceiro sócio, ele fez algumas anotações e também demos umas pesquisadas sobre o que a Grande Rio trouxe para a avenida. Então, como o Henrique falou, nós compactuamos, nós conversamos antes de gravar esse vídeo, inclusive com o terceiro membro da Dactifolia, que era justamente não puxar a sardinha para ninguém, e não é o fato de nós estarmos desfilando que vai mudar alguma coisa, esse nosso acordo entre a gente. Então a gente vai deixar essa parte da Grande Rio pro final, porque vai ser mais uma coisa nossa com vocês, um relato do que uma análise por parte para a Grande Rio, tá? Vamos então para a Imperatriz? Partiu. Então, vamos lá. Imperatriz foi a terceira escola da noite a entrar, tá? E eu vou começar já falando uma coisa que me chamou a atenção.
Que pra mim, eu ainda não, particularmente, eu ainda não sei se é um ponto positivo ou um ponto negativo, que é o fato da Imperatriz usar somente uma cor o desfile inteiro, Eu ia falar a mesma coisa. que foi a cor branca. Tá praticamente isso aqui. Camisa branca com fundo branco, tudo branco, Somente. só isso. Eu não sei se isso me incomodou ou se isso foi fantástico. E aí? O tom branco na avenida colou. A gente tem ali também o chão, que já é branco, obviamente é meio cinza, É. né? Obviamente a galera também não some. Uma das alas que eu consegui ver uma cor sendo utilizada verde foi a ala das baianas, que tinha um detalhe interessante bem aqui no meio, tá? Ficou bonito. Mas eu também concordo e eu acho que a Imperatriz, ela deveria sim ter utilizado mais a sua cor verde. Eu acho que faltou isso e eu também fiquei meio desapontado. Então, assim, a gente sabe muito bem que o enredo fala sobre pá, Oxalá e tal. Eu entendo. E a gente já, fazendo pesquisa, porque aqui a gente não tem que deixar de pesquisar, nós já sabemos que o carnavalesco, né, o Leandro Vieira, ele falou que vai ser muito utilizado o branco, o cinza, vai passar ali, o branco vai ser sujado ao decorrer, porque é um trajeto que eles estão contando, né? É um enredo. Só que eu acho que isso não ficou muito claro nos ensaios técnicos, principalmente nesse ensaio técnico. Isso, pra mim, me deixou em cima do muro. Porque se você olhar muito de longe, você não vê a galera em si. Você vê um mar de coisas brancas. E em muitos momentos, tá? Eu digo isso do setor 6 na minha individualidade, na minha insignificância perante a Imperatriz. Dá pra você confundir ali algumas coisas com o chão. Deixo aqui, Sim. tá? Mas tirando essa crítica, pra mim a Imperatriz foi perfeita. Não, o que acontece, gente? A gente já falou isso até na análise passada. Toda escola que entra é para fazer bonito, tá? Então, por mais que a gente fale, isso aqui faltou, isso aqui, todas as escolas elas foram lindas. Acaba faltando um detalhe ou outro ali sempre, tá? E que inclusive a gente pode até falar da comissão de frente, que eu não fiquei surpreendido. A comissão de frente da Imperatriz é uma das que eu mais tenho me interessado. Aqueles coreógrafos são perfeitos. São, sincronia 10. Aquela maquiagem é perfeita. O modo, aquele fogo que os caras soltam, sabe? E às vezes, se você não assim prestar bem atenção, você não sabe de onde vem aquele fogo. Então, assim, aquela comissão é linda, tá? Mas falta coisa. A gente sabe que não tá no grande dia, mas pra mim faltou coisa e eu não fiquei surpreendido porque já era uma apresentação que já trouxe. Exatamente. Por ser uma apresentação que nós já vimos, vocês sabem que aqui no canal a gente já foi em 3 ensaios de rua da Imperatriz, nós fomos na quadra da Imperatriz, nós fomos no ensaio técnico primeiro. Pra gente, fica aquela coisa, de novo, sabe? Mas isso não quer dizer que esteja ruim. Não. Muito pelo contrário. Parece que cada vez que eu vejo essa segunda apresentação da comissão de frente, ela tá melhor. Ela tá mais sincronizada. E isso é muito interessante. Só que eu não lembro realmente se eles utilizaram luz cênica nesse momento. Eu acredito que sim. Eles apagaram a luz em algum momento, por conta do fogo, mas não foi um grande uso. E eu não achei que precisasse de utilizar as luzes cênicas. Até porque a luz da Imperatriz não foi verde e branco, que é as cores da escola. Foi um azul bem clarinho. Isso. Né? Uma coisa meio cinza. Tentaram fazer um cinza ali na luz, né? Mas o que acontece? Quando você utiliza a cor azul, pelo menos ao meu ver, é muito importante que você tenha algo, pelo menos ali, o neon. Porque aí vai dar um destaque. Sabe? Nesse tom de azul, eu acho que até ficaria um pouquinho de neon, mas o branco não acho que não combinou. Não, o branco não vai combinar, entendeu? Mas a Imperatriz também foi uma das escolas que não utilizaram muitas luzes, tá? Ela utilizou também na bateria. Eu também fiquei um pouco decepcionado com a bateria. Sério? Por quê? Sim. A bateria da Imperatriz ela é boa, claro. Só que acho que faltou algo ali, como a Mangueira, até a Grande Rio. Uma coisa pra que levantar trouxe o povo, né? Ou a Vila Isabel com seus balões, Entendi. sabe? E ela não trouxe nada. A bateria chega no meio, tem um pouquinho ali de luz utilizada, depois eles param. E aí sempre quando chega no meio a bateria, eu já fico, tá, e agora? O que você vai trazer? E aí não trouxe nada. Então eu fiquei meio decepcionado. Eu vou discordar um pouco do que você está falando, porque eu acho que a gente está mal acostumado,
né, de ter Não. esses gaps, assim, esses cutuques da bateria, porque a bateria tá lá pra se apresentar, Sim, entendeu? E assim, pô, cara, a bateria da Imperatriz, junto com o pitch, foram, pra mim, na minha opinião, foram nota 10. Eu não acho que ela precisava desse gap pra poder chamar a atenção do público, Não, entende? na verdade não é questão nem da bateria, ela como individual, é o que eu estou dizendo. A bateria em si, ela foi boa. Uhum. É em si a escola, o que ela poderia lhe ter trago naquele meio. Porque normalmente porque quando você vê umas escolas Isso, fazendo isso e uma não faz, isso. causa um estranhamento. Porque é quando... a gente estava no setor 6, tá? E aí dá no meio da avenida. Normalmente quando as escolas chegam, a bateria no meio, é porque todas as alas já estão centradas na avenida, Sim. né? A maioria já fica na avenida inteira. Então esse é o momento perfeito. Seja balão, seja fogo, seja qualquer coisa que eles vão trazer de diferente. E eu acho que só isso que acabou faltando. Mas óbvio, a bateria e o pitch, não tem nem o que falar desse homem, né? Assim, vamos voltar aqui pro ponto do pitch, porque, cara, eu acho que... Eu vou dizer, discordando, tirando a Grande Rio, óbvio, em 3-3, cara, eu tô muito impactado com o que o pitch fez na Sapucaí. Eu vi os comentários e tal, assim, porque a gente está no futuro, né? Então a gente sabe muito bem como é que foi a recepção do público. Cara, a voz do Pitch é surreal. A gente viu um pouco do que ele fez com a Cigana em 2024, a gente viu ao vivo ontem no ensaio técnico, tá? Por mais que tenha tido um som, não foi horrível, mas foi um som que estava deturpando, sim, as vozes do pessoal, os instrumentos utilizados, não tava aquele som top que você espera. Não tava o som do segundo dia, por exemplo. Não tava, pra mim não tava. Tinha alguns acordes que ficavam um pouco meio robotizados, uma coisa meio estranha. Algumas caixas tiveram problemas. Só que o Pitch, ele não, parece que ele não passou por isso. Ele ignorou e deu o show que ele tem que dar. Então, assim, pessoal da Imperatriz, vocês estão de parabéns. O intérprete de vocês é incrível, tá? Toda vez eu me arrepio quando eu ouço aquele homem começando o samba. É incrível. E ele é responsável aí por esse sucesso do enredo do samba de vocês. Porque nós acompanhamos a disputa de samba, o samba não era tão forte. Você lembra disso? Não era tão forte no começo. O samba era taxado como um samba difícil de ser cantado, um samba que era arrastado, e quem deu corpo e deu alma para esse samba chegar na boca de todos os 3 setores da Sapucaí ontem foi o Pitch. Isso sem dúvida. Sim, o Pitch, ele realmente, a voz desse homem é surreal, gente. Se você não viu ainda ele, a Imperatriz entrando, né, e ele lá como intérprete, realmente ele tem uma voz que abala a Sapucaí, tá? A gente não tá botando o Pitch ali como o melhor dos intérpretes e banindo todos os outros intérpretes do holofote, não tem nada disso, tá bom? A gente só está batendo palma para um homem que merece palmas, afinal de O contas. intérprete fazendo o trabalho dele muito bem feito, inclusive. Muito bem feito. Tá? A gente está acostumado, às vezes, com o pessoal não dar o devido respeito aos intérpretes, né? Algumas pessoas, alguns comentários de internet. Sim. E você vê um empenho tão grande, que ele já vem aí de 3 anos, até mais anos com a Imperatriz. Então, assim, é uma coisa que chamou muita atenção. Agora, rolo compressor, a Imperatriz foi um rolo compressor, na sua opinião? Porque eu vi muito esse comentário na internet. Como assim? Ela chegou e ela colocou todas as outras da noite no chinelo. Você viu essa diferença? Pra mim não foi. Pra mim também não. Pra mim a Imperatriz não foi a melhor da noite, tá? A gente já vai dar os nossos rankings, mas pra mim a Imperatriz não foi a melhor da noite por conta desse motivo que eu falei. Não houve surpresas. Entendi. Então, se você já viu algo que você já viu antes... Talvez esses comentários eles possam estar vindo de uma galera que não viu a primeira vez, ou não tá acompanhando tanto. Não sei. Mas é a sua opinião vale. Ou talvez um clubinho, Ou um clubisminho aí. Tenta manter, por isso a gente sempre fala, tentar manter o nosso sentimento mais longe possível disso. Exatamente. Tá, então agora vamos pra a que mais sofreu. Coitada, tá morando de aluguel a Viradouro. Vamos então Meu para a Deus. nossa última escola da noite, que foi a Viradouro. Quer começar? Vamos tocar nesse assunto mesmo? Tem que tocar do jeito certo, né? Então, o que acontece? A Viradouro ocorreu um problema bem no início. Um problema grande. Cara, é triste, velho. De longa duração, tá? Por quê? Porque algo interessante também, que após a Grande Rio, aquela avenida, ela diminuiu muito em questão de público. E isso, até voltando um pouquinho, bem no início que a gente falou sobre horário, a gente acredita também que foi por conta de horário, porque já é 2 e pouca.
1h40, 1h30? É o que nós falamos, né? Assim, um atrasinho aqui, vai juntando no final. Assim, pelos meus cálculos, tá, galera? Esse aqui é os meus cálculos, por favor. Teve um atraso médio aí entre 1h30 e 2 horas, tá? Nessa faixa de janela. Foi isso mesmo. Então, assim, foi juntando 15 minutinhos dali, 10 daqui. No final de tudo, 2 horas de atraso. A viradora entrou 2 da manhã, pô. A viradora era pra entrar meia-noite. No máximo 1h30. Isso. Né? Enfim, Sim. entrou 2 da manhã. As estações de metrô haviam fechado, o trem havia fechado, não tinha mais ônibus para poder ir embora. A galera relatou, porque eu tive, né, a curiosidade até de ver outros canais que gravaram, vi a própria live da Rio Carnaval, que tinha gente vendo a live pelo metrô. Porque problema, tinha que ir embora. Gente, vamos lembrar aqui que nós estamos falando de um domingo. Não era uma sexta-feira, um sábado, era um domingo. Aqui, gente, a viradouro era para entrar 11h30. Olha isso, gente, isso é surreal. Foi um atraso muito grande. Um atraso de, olha, 11h30, meia-noite e meia, 1h30, 2h30. Até porque... Ó, aqui. A gente estava pensando, viradouro não é uma escola pequena. Não é, arrasta carteirão, gente. Arrasta. E para aquela avenida estar do modo que estava, é um erro aí grande, tá? Não tem como você deixar isso barato. Na hora da Grande Rio, a gente poderia dizer que tinha uns 60 mil pessoas ali, 70 mil? Sim, aí ele estava cheio. Lotou todos os setores principais, o 12 e o 13 tinham pessoas. A Grande Rio passou, ela foi levando a galera embora, às vezes não porque, não gosto da Viradouro, porque não tinha tempo. A Grande Rio foi embora já com o pessoal falando que ia acabar o metrô, que ia acabar o trem. Então assim, cara, por que eu fiz uma brincadeira aqui dizendo que a Viradouro tá morando de aluguel e sofreu mais de todas as outras? Porque ela realmente sofreu. Eu identifiquei, tá, ontem, revendo o vídeo, vendo o vídeo, conversando, vendo nossas gravações, 4 erros de som. Os 2 piores foram no começo. Que o intérprete, né? Não tem nem como falar mal desse intérprete. Não. O Vander Pires é um cara... O Vander é ótimo. Eu não sei o que eu faria no lugar dele. Eu não sei se eu me seguraria do jeito que ele se segurou. Me desculpa aqui, eu tô sendo bem humano com vocês agora. Porque é uma coisa muito triste. Você se empenhar, você treinar pra fazer uma coisa bonita e passar pelo que a Viradouro passou ontem. Pelo que o Vander passou ontem. Sim. É verdade. Porque o que acontece, logo para deixar contextualizado, assim que a Viradouro ela começa a entrar, ela inicia o seu esquenta, ela toca o seu samba, a sua introdução lá do Malunguinho, que é aquele Malunguinho, taca fogo no Brasil, certo? E aí ela inicia a introdução e logo em seguida o som vai embora. Pra gente que estava lá no setor 6, o som já não estava andando muito bem das pernas desde o esquenta. Sim. Né? Vamos ser bem sinceros. Sim. Só que revendo a live da Rio Carnaval, eu tive o acesso que o Vander mesmo tirou o microfone nesse momento. Porque o som não estava dando retorno. Não tinha ele como escutar os instrumentos. Sim, na verdade ele mesmo falou, calma aí, a voz tá estranha, ele falou. Aí depois ele tentou de novo, não foi, tentou de novo, não foi, ficou um grande período de meia hora pra resolver o problema. Pra gente lá, não ficou tão climão assim, a galera começou a empolgar, as plateias que continuou lá, né, um público menor do que estava, começou a tocar um samba dali, cantar, puxar um coro de alguma coisa, então pra gente, como pessoas assim, que estavam lá presencialmente, não foi tão martirizante, não foi tão ruim. Sim. Mas a experiência de quem estava assistindo a live de casa foi torturante. Foram meia hora de caras e bocas, de uma torta de climão. Cara, é um negócio... Eu não vi, mas eu imagino como é que deve ser. Gente, a cara do povo assim, ó. É um negócio que você não espera de uma organização com o porte que é a Liesa, que são as organizadoras do Rio Carnaval, de modo geral. Então, assim, eu vou até pegar um pontinho, só um pontinho, dos comentários que o Vander é estrelinha, que a Viradouro é mal acostumada. E eu vou dar aqui uma coisa muito forte, um recado diretamente para a Liesa e para quem organiza as lives. Irmão, contrata um moderador. Isso não é opinião, isso é ataque. Começaram a pegar acontecimentos que não merecem ser ditos aqui, da vida pessoal do Vander, e jogar no meio dos comentários. Acontecimentos que vocês devem saber ou não, e também não interessa. A gente não tá aqui pra avaliar a vida de ninguém, a gente tá aqui pra avaliar o que ele faz pro samba. E começaram a lançar isso lá, sabe? Coisas de baixíssimo nível, sem nenhuma moderação.
E é esse o ponto, sem nenhuma moderação. Um linchamento porque um profissional estava cobrando uma oportunidade, uma situação digna para exercer o seu trabalho, com todo o direito dele. Entra aquela questão, o profissionalismo. Exato. A pessoa que tem esse cargo de profissional significa que essa pessoa, quando ela for fazer o seu ato no que ela tem que fazer, ela vai querer fazer bem e não vai querer fazer de qualquer forma. Então, se o Vander Pires ele estava com um retorno ruim, ou seja lá o que for, ele não vai querer ir, porque ele é uma pessoa profissional e sabe trabalhar. Exatamente. E se ele sabe que a voz dele não está saindo como ele acha que tem que sair, então ele realmente vai parar, e com todo o direito. Entendeu? Então, assim, quem gosta da escola mesmo e quem teve a oportunidade de ficar, ficou. E eu acho que, vou dizer novamente com todas as letras, o Vander não está errado. A Viradouro não estava errada em atrasar em meia hora, porque todas as escolas tiveram a chance. Aí tinha um pessoal comparando, mas o Pete, mais o Evandro, mais o fulano passou e não reclamou. Tudo bem, joia, mas como todos eles teriam direito se isso tivesse acontecido. Porque o teste foi feito antes. Teve um ensaio durante a semana, antes desse ensaio técnico, da bateria. E os mesmos carros de som, isso eu não sabia, eu fui saber depois, né, depois de ontem, que foram usados no treino de bateria, foram usados no desfile. Então alguma coisa aconteceu. E aí que entra no lado mágico do carnaval, no lado sobrenatural do carnaval. A gente via a cara da galera, os comentários dentro da plateia, dentro dos setores, de que alguém jogou alguma coisa para Viradouro. Tanto que um dos sambas que eles voltaram, tá gravado isso no nosso canal, foi um samba para tentar pra ensaboar, pra limpar o negócio, porque o negócio foi muito tenso. Estavam pedindo pra mãe ensaboar direitinho. Tava muito tenso, e quem viveu isso presencialmente sabe do que nós estamos falando. Então aqui fica a nossa força da equipe da Dr. Folia pro Vander e pra toda a escola da Viradouro. Nenhuma escola merece ter isso. Até porque quando você fala carnaval, tem um lado ali espiritual forte em todas as escolas. Então, entra aquele negócio, você pode ser uma pessoa que não acredita em nenhuma questão religiosa e tudo mais, tudo bem, mas eu também não tenho muito, eu sincero, não tenho muito essa ligação, mas até eu falei, será que há algo espiritual aí nesse meio? Por que todas as escolas conseguiram fazer a sua passagem logo na Viradouro, algo deu errado? Nós já tivemos vários relatos que já aconteceu isso com outros cantores, tá? E a gente sabe então, aí, assim, por algumas outras coisas, e aí isso acontece. E às vezes nem é algo eletrônico ali que aconteceu, é algo espiritual mesmo. Então, assim, a gente lá ficou nesse... Nossa, será? Não estamos falando que é. Exatamente, Calma. pelo amor de Deus, gente. Não Vamos estamos falando acalmar. que é, mas a gente não descarta, e se for, eles vão tratar disso. Boa sorte para Viradouro, tá? Que isso não ocorra no desfile oficial com nenhuma escola. Porque quem perde não é só a escola, é a comunidade, é o público do carnaval, é o pessoal da televisão, é todo mundo que perde. Então, assim, cobremos quem merece ser cobrado. A organização do Carnaval do Rio tem, por direito, né, que dar a todas as escolas do grupo especial e, né, as responsáveis do grupo da Série Ouro, a organização, de modo geral, tem que dar a qualidade de altíssimo nível que essas escolas merecem. Sim. Não estamos falando de uma pessoa que faz carnaval ontem, um grupo que faz o carnaval ontem. O Carnaval do Rio é histórico, é centenário. A Sapucaí fez 39, 38 anos. Não é de ontem que esses problemas acontecem. E até hoje não foi resolvido. Vamos partir pro desfile? Mas chega de momento ruim e vamos começar a entrar no momento do desfile da Viradouro, quando eles conseguiram fazer a troca dos carros. E a Viradouro, meu irmão... Sangue nos olhos depois desses erros todos. Depois do sabor... Ela trouxe a cobra que veio no ano passado. E aquilo lá, quando eu vi aquela cobra... Conta o detalhe que tinha em cima da cobra. Bem na cabeça da cobra, gente, tinha um bonequinho do mal. Eu não sei se era um boneco. Era uma longuinha. Não, era uma... Pode ser uma eu não vou estátua, falar como né? boneco, tá, gente? Até pra não menosprezar essa figura, tá? Que é o malunguinho. Mas ali estava o malunguinho. Uma representação. Na cabeça da cobra. Uma Se você não estátua. ver... uma estátua do Eu não malunguinho, sei se né? era, né? Mas... Era uma miniatura ali do malunguinho e aquilo ali ficou um detalhe ali
assim, de... Um Nossa, malunguezinho andando pela Sapucaí. Ficou lindo aquela cobra. Eu pensei que ela ia passar no desfile, né, no ensaio, mas não passou, ela só foi direto. Mas, voltando àquelas coisas, são pequenas coisas que fazem as grandes, né? Então, achei isso genial, foi lindo demais. E agora indo pro desfile oficial, assim, ó, começou a passar, resolveu tudo, jogou tudo que tinha pra trás. Um show. Comissão? Comissão de frente. Ah, meus amigos. Já adianto, pra mim, a melhor da noite. Pra mim também, tá? Pra mim também, porque você ter a mente no lugar depois de tudo que aconteceu e fazer aquele desfile top, usando cor boa, a coreografia da... A comissão de frente da Viradouro trouxe algo completamente diferente. Eles vieram com um carro novo e grande, tá? Um tripé, um carro, tripé. uma coisa assim. Bem... Era grande, não era algo pequeno. Aquilo foi surpresa. Foi. Na noite. E até mesmo a dança ali, a comissão de frente de dança que eles trouxeram foi um pouco diferente também. Sim. Certo? Porque eles tiveram que se remanejar ali agora pro carro, o tripé ali que a Viradouro trouxe. Então isso ficou lindo. O uso de luzes também, pra mim, foi o melhor uso de luzes da noite. Vou deixar bem claro aqui, tá? Não sou viradourense, viradoureiro, não torço efetivamente pra escola, mas a gente tem que admitir que ontem a Viradouro deu um show dentro do que ela podia. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção também, saindo um pouco da comissão de frente, foi justamente a separação das alas. Cara, eles colocaram 3 tripés para separar as alas. E cada tripé vinha um malunguinho com a sua falange. Exu, mestre e guia, se não me engano. O nome não é guia, né? Exatamente, mas um pouco do enredo. O malunguinho, ele vem em 3 falanges. 3 mundos diferentes, né? Ele vem em Exu, para abrir o caminho. Ele vem como mestre, que no caso seria a versão humana dele, e vem como guia. Sim. Então, desculpa até se eu estiver falando alguma besteira, tá? Tô vendo sem ler roteiro e é por memória remota. E eles colocaram as 3 falanges e tinham 3 homens representando o malunguinho em formas diferentes. Isso eu achei uma sacada absurda, sabe? Achei muito interessante isso mesmo. Pra quem já tá ligado no enredo, quem pegou, tu fica tipo, caramba, cara, top. Top isso demais. Também achei muito legal. E é importante essa separação, porque não acontece como houve com uma escola passada, onde uma ala acabava se entrelaçando um pouco. Foi com a Vila Isabel que nós falamos, né? Vila Isabel? Sim. Então houve a separação direitinha na Viradouro. Também e dá até um spoiler de que a escola vai ser dividida, teoricamente, né, dentro do desfile, em 3 partes. Vamos ter o começo com uma falange, a segunda com outra, a terceira com outra. Então, assim, tá trazendo uma parada legal que eu gostei pra caramba. Não tem o que falar dessa parte. E aí? Sim. Ponto que tu falou assim, caramba, é a campeã desse dia de desfile. Depois da cobra, né, a comissão de frente. Comissão. Porque o que acontece? As escolas normalmente do primeiro ensaio para o segundo realmente não tem tanta diferença, né, gente? Às vezes aonde eles podem fazer a diferença, seja em fogo, seja em balão, seja na comissão de frente, que às vezes eles realmente mudam, como a Vila Isabel e agora a Viradouro, que trouxe algo completamente diferente. Sim. Não lembro de outra escola. A Beija-Flor não. A do Milton Nascimento, Portela. Portela trouxe uma diferença. Trouxe o Milton Nascimento para a avenida. Isso achei muito interessante, algo novo, tá? Mas aquela comissão de frente da Viradouro, aquele tripé, aquilo ali que eles trouxeram, eu achei genial. E desde ali já bati um sentimento de tipo, caraca, não teve melhor. Eu acho que vai ser a Viradouro. E aí a gente foi acompanhando e teve toda a questão da separação das alas, jogo de luz bem elaborado. Uma harmonia de dar inveja, tá? Eu não vi um componente, pelo menos no nosso campo de visão, saindo da linha. As alas estavam impecáveis. Deu inveja, tá? Que teve muita escola nesse ensaio que não levou a harmonia a sério, não levou a organização das alas a sério. E a Viradouro, ó, pegou e assim, foi briga de galo grande, como nós esperávamos. Sim. Tá? E eu vou dizer mais. Não estamos ainda na questão dos rankings, mas essa é a última. Acho que a gente pode entrar um pouquinho. Pode. Só para constar, nós vamos fazer 2 tipos de ranking, tá, gente? Nós vamos fazer um ranking sem a Grande Rio e o outro com a Grande Rio incluída, beleza? E só para adiantar,
Viradouro, pra mim, primeiro lugar. Pra mim também. Eu anotei, deixei bem anotadinho aqui no celular para não esquecer disso. Por quê? Porque todas as escolas, elas quando começam, a tendência é o quê? A comunidade parar de cantar. Isso estou dizendo da plateia. A Viradouro, eu fiz questão de eu ficar olhando para a galera e ver o quanto eles iam resistir. E eu anotei aqui, mais de meia hora após o início da escola, a galera continuou cantando e cantando e cantando e pulava ainda. E isso eu deixei bem anotadinho para não esquecer. Então, para mim, Viradouro em primeiro lugar. E esse ponto é muito interessante a gente começar a observar, porque a galera que vê vídeo no nosso canal, às vezes pelo nosso canal até consegue ver um pouco mais do que quem acompanhou pela live da Rio Carnaval. Sim. Né? Porque eu tive que rever para poder ter um contexto para vocês. A Rio Carnaval ela tem uma qualidade muito boa em alguns quesitos e tal, peca em alguns outros, mas o fato de não mostrar a reação da plateia me incomoda. E esses canais, tipo o nosso faz, outros canais também que gravam e tal, eles conseguem ter esse plateiômetro, vamos dizer, que é como a plateia lida com a escola. Sim. E realmente, hoje, eu diria que, assim, ao meu ver, a Viradouro e a Imperatriz tiveram o maior embate da plateia durante mais tempo. Sim. Mas a Viradouro, eu vou dar um ponto um pouquinho maior, porque a Viradouro acordou a galera do sono. De um sono que durou pelo menos meia hora. Foi nesse momento que eu também tava olhando pra galera e a galera estava com uma cara de sono mesmo. E pulando, e sambando, e pulando, Sim, e sambando, e sambando mesmo. Levantou a galera sabe? mesmo. E isso me marcou muito. Dá pra ver que a Viradouro trouxe pra briga e vai lutar nas cabeças, assim, top 3, irmão. Você pode ter certeza, do carnaval. O top 3, a Viradouro vai estar lá. Se nada de, né, Se nada do acontecer. mistério, nada do mistério acontecer. Ela vai estar no top 3 do carnaval. É uma probabilidade boa aí, Muito tá? alta. Pelo que a gente viu no mini desfile, nesse desfile e tal, nos desfiles passados todos. Algo mais pra implementar sobre a Viradouro? Adorei a roupa da Baiana. A roupa da Baiana ficou linda demais. Ficou, né? Vander Pires é incrível. A voz desse homem é arrepiante. Ele e o Pete, pra mim, desculpa os outros intérpretes, adoro o Evandro, adoro o Salgueiro, que me fugiu o nome agora também. Eles Igor hoje... Sorriso. Isso, gosto muito dele também, mas hoje os dois eles conseguiram fazer. Dentro de todo o cenário de caótico de som, deram um show. Mas eu colocaria o Vander Pires acima do Pete ainda nesse quesito, porque ele passou por bons bocados. Sim. E conseguiu entregar. E aquele esquenta aquele começo do samba da Viradouro, com um ponto de malunguinho. Só pra constar, pra mim a introdução da Viradouro também é melhor, por conta do ponto do malunguinho. Pra quem não sabe, e eu até aconselho você a dar uma olhada, a Viradouro fez mais de 10 pontos. 15. Ela gravou os 15 Foi pontos. 15 pontos de malunguinho diferentes. São curtas, tá? Alguns têm 30 segundos, mas são lindos. E eu aconselho você dar uma pesquisadinha. Tá no Spotify, tá no YouTube, né? Tá em os tudo. pontos de malunguinho. Você tá lá e é lindo. E aí, pro dia do desfile, eles fizeram uma colagem ali de um ponto com o outro, porque se você for assistir os pontos, não é daquela forma que eles cantam na avenida. Isso. Tá? Eles juntaram um ponto ali que fizeram com o outro, juntaram aqui e juntou e pronto, excelente. Tá? Agora, só falamos coisa bem também da Viradouro, mas eu anotei algo aqui que a bateria, ela podia ter sido melhor. Por quê? A bateria ela podia ter sido melhor no quesito de que só houve ali jogo de luzes. Ah, sim. Não Tá? teve o Não, fator... questão da bateria, tá? As baterias O todas... momento da pausa. Isso, aquele momento que a bateria chega no meio e aquele momento também da galera, pá, acordar ainda mais. Afinal de contas, a Viradouro era a última. Eu acho isso até interessante. Se você for a última escola, você tem que trazer o máximo possível de detalhe. Para ter ali os gaps, né? Para acordar a galera, né? Então eu acho isso muito interessante. Mas só houve ali um pequeno jogo de luzes na hora da Viradouro. E aí eu pensei, tá... Porque a Viradouro já vinha trazendo um bom desfile, desde o início. Faltou então eu pensei, caraca, vai vir mais coisa, vai vir mais. Mas chegando na bateria e eu, passou e foi embora. Então beleza então, vai ser isso. Então, acho que é isso, não tenho mais nenhum ponto a destacar. Vamos falar então do nosso top 3, que não vamos se abster aqui de falar da Grande Rio, tá, gente? Só alguém muito interessante. A gente pode até falar do nosso... Pode até falar em outro vídeo, né? Porque tá ficando muito longo isso aqui. A nossa experiência como desfilante da Grande Rio. Pode ser. Então vai ficar em outro vídeo, tá, galera? Só pra não ficar 1 hora de vídeo, que eu não sei se vocês gostam ou não, nós não sabemos. Beleza. Disso. Só o último ponto da Imperatriz, Suzy Brasil, fantástico. Como sempre.
Nós já tivemos o prazer de conhecer a Suzy Brasil, É. né? Em uma ocasião, né? Foi uma Conversamos ocasião. bastante com ela e tal. E assim, vê-la na Imperatriz entregando tudo é maravilhoso. E a fantasia dela era a que mais estava diferente. Era a mais também diferente. Sensacional. Ainda no branco. Ainda no branco. Ainda no branco. Mas a mais diferente. Mas vamos pros Top Ranks. 3? Vamos Top lá 3. então. O meu top 3 desse desfile, desse mini desfile, né? Desse ensaio técnico de luz e som do domingo, vai ficar primeiro Viradouro, segundo Imperatriz. A Viradouro eu vou colocar uma nota para poder exemplificar essa diferença, tá? Eu vou colocar a Viradouro aqui, tá dando pra ver? Dá. A Imperatriz aqui embaixo e a Salgueiro eu vou colocar ela aqui. Teve uma diferença. E eu fico triste, porque o samba da Salgueiro tá muito bom. Só que a gente tem que falar do que a gente viu. E o que eu vi foi isso. Imperatriz e Viradouro brigando lá em cima e a Salgueiro passando um pouco por fora. Tá meio confuso as coisas ainda. Dá pra melhorar. A gente tá falando aqui de 6 dias pro desfile, até mais de 6 dias pro desfile. Dá pra melhorar, principalmente essa luz, pelo amor de Deus. O vermelho tem que ser usado com o branco pra não ficar tão forte. O vermelho forte não adianta. A hora das velas acenderem, né, e tal... Mano, não acendeu nada, ficou só uns pontinhos vermelho, um pontinho amarelo no meio do mar vermelho. Então, assim, dá pra trabalhar melhor essas luzes, não precisa apagar tudo, o povo tem que ver o que tá acontecendo, mano. Vamos melhorar isso aí, Salgueiro, dá pra melhorar. Essa é a minha opinião. Olha, eu acho que eu vou dizer graças a Deus, porque pela primeira vez vamos estar discordando no ranking, tá? Nos dois Sério? últimos. Caramba! Eita, essa aqui é novidade até pra mim. Ainda bem, porque a gente tava trazendo tudo os mesmos ranking, né? Parecia até ser Coreografado, combinado. combinado. Não, não é. E realmente eu vou ficar top 1 Viradouro, top 2 Salgueiro e top 3 Imperatriz. Caramba! Top 1 Viradouro por conta dos motivos das surpresas da comissão de frente, questão até da bateria mesmo, que a bateria está boa, as fantasias que estão diversas, alas passistas, eu adorei também, tá? A Salgueiro ali teve um jogo de luzes, eu acho sim que a Salgueiro também errou um pouco nessas questões, mas eu achei muito interessante também o detalhe das velas, porque é algo que tem essa diferença, por mais que os componentes eles somem, mas é nessa de os componentes subir que você só vê uma faísca, uma vela ali no meio Isso te impactou, da né? galera. Tu gostou dessa E coisa? você vê aquilo assim, ó, porque é na avenida inteira, sabe? Deu um detalhe interessante, né? Então, pra mim fica Salgueiro em segundo lugar. E a Imperatriz é porque não houve surpresa, tá? Eu tô colocando, gente, por mais que esses ensaios técnicos, eles não são um ensaio de você dar nota, mas eu tô colocando como se ele fosse competição. Virou competição. Sim. Nós criadores do YouTube, nós pessoas que amam o carnaval, transformaram na competição e que bom. Sim, Porque sim. isso eleva ainda mais Sim. o nível das escolas. Sim. Entendeu? E pra mim, realmente, a Imperatriz, ela faltou um pouquinho ali mais do verde. Podia ser pouco, podia, mas eu acho que faltou um pouquinho mais do verde. A comissão de frente não houve surpresa, tá? Também na bateria, que eu esperava que algo ia acontecer ali na hora e não aconteceu. E foi por conta desses fatores, que aí você só vê uma galera passando e não há muitas coisas para... Nossa, aquilo ali, não, onde você olha, você tá diferente, e aí acaba acontecendo que eu não curti tanto. Mas ainda assim, a Imperatriz, por questão da comunidade, da plateia, ela chegou, alcançou. Entendi. A gente tá dizendo aqui, galera, nós tínhamos 4 escolas, tá? Uma das escolas nós não vamos falar sobre, então assim, um terceiro lugar não quer dizer que a escola tá horrível. Tem que se preocupar porque o pessoal da Esfolia falou que tá ruim. Não tá ruim. Essa é a nossa opinião. E você pode ter a sua. Eles podem ter a deles também. Então é só eles colocarem nos comentários. E esse vídeo tá ficando enorme. Acho que deve ter mais de 1 hora de vídeo, se duvidar. E se você tá até aqui, comenta emoji de ilha aqui embaixo, por favor. Porque precisa deixar um easter egg, porque não é possível que não vai assistir isso até o final. Põe um emoji de ilha aqui embaixo que você vai entender o que deve... Você chegou até o final, é só easter egg. Vamos finalizar? Vamos finalizar. Alguma coisa a declarar mais? Eu encerrei. Também encerrei, eu acho que meu ranking vai ficar nesse ponto mesmo, tirando a Grande Rio, tá, gente? Então, fechou. Então, se você não
nos conhece ainda, nós estamos apresentando de novo. Eu sou o Senna, ele é o Henrique, vai ver muito mais da nossa cara aqui no canal. Porque começou essa nova fase aí de dar opinião. Acho legal a gente dar... Porque só gravar é fácil. Colocar a cara a tapa e dizer os motivos é diferente. Incentivo você até a fazer isso também. Cria um canal e faça, ou opine aqui nos comentários, porque a sua opinião importa. É o seu clubismo ou não, importa. E se você chegou até aqui, não esquece de comentar o emoji de ilha e a sua opinião, qual é o seu rank, acredito eu. Sim. Nós estamos lisonjeados pelo apoio de vocês com todo o nosso conteúdo, com todas as nossas análises. É muito bom estar aqui, ter voz para falar com vocês, olhar para a cara dele, ele olhar para minha cara, a gente olhar para a cara de vocês juntos e comentar com vocês. Isso engrandece muito o nosso canal, a nossa proposta no Toque de Folia. E esse é o primeiro evento que nós cobrimos e opinamos sobre. Olha aqui, ó. E completo. E assim, foi cansativo, mas foi um cansativo bom, tá? Porque ao final de tudo que a gente tá fazendo e agora, né, olhando pra trás, foi realmente, cara, parece uma jornada de muito tempo. Mas foram só 3 dias e eu quase caí da escada 2 vezes, tava molhada. Mas todos os ensaios foram ótimos, todas as escolas elas estão de parabéns, elas devem ser aplaudidas. Houve ali um problema ou outro, tá? Não pode deixar de falar. Mas é interessante a gente ver por um lado contrário e ver como, por mais que os problemas aconteçam, as escolas elas contornam a situação para que o público, para que a galera que vai lá para ver o carnaval e o modo que ele saia do modo como as pessoas pensam que é o carnaval. Então eu acho muito interessante e todas as escolas merecem as palmas. Exatamente, e eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, desses nossos mais de 12 vídeos que nós gravamos e editamos, isso tudo em 3 dias. Os nossos celulares e computadores estão pegando fogo, né? Mas é um orgulho. Pra gente é um orgulho, não só pra nós dois, como pra equipe Toque de Folia inteira. Nós somos só 3 pessoas pra editar, gravar, fazer thumbnail, publicar no TikTok, no Instagram. Então pra gente é uma honra ter você por aqui. Então não se esquece de dar o seu like, comentar o emoji de ilha e se inscrever no canal. Compartilha esse vídeo pra todo mundo. Passa a mensagem da Toque de Folia pra todo mundo, porque dá um trabalho esse nosso trabalho. Ficou meio redundante, mas dá um grande trabalho esse nosso trabalho. Mas a gente faz com muito carinho e com muito gosto pra vocês. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera.